Eu quero chamar a preletora da noite, a missionária Lilian, a nossa amiga querida, que sempre está disposta, que sempre nos atende com muito carinho. Nós já solicitamos a irmã Lilian algumas vezes e ela é sempre assim, doce, disposta, disponível. Amém? Deus te abençoe. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Eu entrei aqui na porta, eu vi o nome da igreja, mas eu não vi nenhuma placa assim falando proibido da glória. Eu não vi nenhuma placa falando assim, você não pode glorificar. Eu não vi. Por isso que o pastor já falou para mim ficar à vontade. E eu já estava ali, eu falei, Senhor, eu quero correr. Eu estou sentindo uma presença. Aí eu falei, Senhor, deixa eu ficar um pouquinho quieta, porque eu sou um pouco pentecostal. E aí eu olhei para o Alex, eu falei, Alex, eu estou lembrando lá do Vila Ema, do pastor Jerry, lá desde o Vila Ema, Alex. Nossa, Ali, por quê? Eu falei, por que me veio essa memória agora? Porque a gente sente, irmãos, lá atrás, o mesmo carinho, a mesma presença do Senhor. Muda lugar, muda, né? Talvez as pessoas, mas a comunhão é a mesma. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou alegre, meu coração está queimando aqui nessa noite, pelos testemunhos, pelas palavras. Gente, eu vejo essas mulheres vindo aqui e falando, e eu falo, Senhor, é assim que o Senhor quer. O Senhor não quer ninguém pronto, porque ninguém está pronto para nada. Ele quer aperfeiçoar, Ele quer derramar, basta a gente querer, amém? E aí eu falei assim, não, eu não vou correr não, eu vou ficar ali quietinha, porque daqui a pouco vai falar, o que é isso que essa irmã tem? É porque nós vemos, né, não nada, mas a gente vem de um Pentecoste, a gente é assembleiano e a gente gosta, e eu fico, Senhor, eu já quero, sabe? Mas eu estou muito feliz mesmo, né, com o convite da pastora Dani, pastor Jerry, aos irmãos, os obreiros dessa casa, amém? Pela vida do meu esposo que aqui está comigo. E aí eu li ali no banner, né, elas por eles, e nascida para uns propósitos. E aí eu falei para o Alex, Alex, o Senhor está me dando uma palavra. Não é que seja só para mulheres não, tá, irmãos? A palavra é para a igreja, né? Nós falamos de mulheres, mas a palavra é de igreja. A conferência de mulheres, mas a palavra é para a igreja, para nós. Então eu vou aqui no que o Senhor me direcionou, amém? Eu peço que você fique de pé em reverência à palavra do Senhor. A pastora Dani mandou ir até meia-noite. Eu falei, vigia, mulher. Hoje é domingo, aleluia. Né? Abre sua Bíblia comigo no livro de Esther, capítulo 4. O Senhor me direcionou essa palavra nessa noite para as nossas vidas. Amém? Quero mais uma vez agradecer a toda a igreja, a vida dos pastores, né? Por essa comunhão, por este culto, por esse momento. A vida do meu esposo que está aqui comigo nessa noite. Hoje nós tivemos o culto pela manhã, né? E hoje nós estamos agora à noite, estamos aqui também mais uma vez adorando ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E aí o Senhor me levava muito a isso de um propósito, né? Quando eu li o tema de mulheres nascidas para um propósito, elas por Ele, e ali eu estava lendo a palavra, falando com o Senhor, ontem eu estive ali no jantar de mulheres, o Senhor também falando, e eu falei, Senhor, eu vou naquilo que o Senhor guiar, amém? Então você tem um pouquinho de paciência aí, abre o seu coração, abre a sua boca, ainda dá tempo se você não deu glória, como eu disse, se você ainda não se expressou de alguma maneira pela gratidão de estar aqui, ainda dá tempo, você está na presença do Senhor, você tem liberdade. Está ali a missionária Simone, a nossa irmã também, né? Elas viram o cartaz e a Simone já logo, eu quero ir, aí eu falei assim, peraí que eu vou compartilhar o endereço também para elas, e aí eu vi elas entrando, eu falei, glória a Deus por isso, né? Estive ministrando ali no ministério delas, e aí ela viu o cartaz, eu falei, vamos, vem que o Senhor tem bênção para nós, amém? Deus abençoe a vida das irmãs. Gente, eu vou ler aqui somente 2 versículos, o 4, a minha Bíblia é um pouquinho diferente, tá bom? O verso 14, diz assim, ó, pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão.
Quem sabe se não foi para este momento que você chegou nessa posição de rainha. E aí o verso 15 vai dizer assim, ó: então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. 16: vai, reúne todos os judeus ao meu favor. Não comam, não beba durante 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas criadas jejuaremos com você. Depois disso, eu irei ter com o rei. E ainda se for contra a lei, e se tiver de morrer, eu morrerei. Amém? Pode se assentar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Somente esses versículos, porque a palavra ela é extensa, eu não vou precisar começar aqui do início, porque eu sei que você já identificou o texto, né? Quando você aí leu, você já viu que a gente está falando aqui de uma moça, de uma mulher da Bíblia, por nome de Esther. E eu vou falar o que o Senhor conduziu nessa noite a palavra, porque quando nós falamos de propósito, chamou para um propósito, o Senhor também chama Radassa. O Senhor chama também essa jovem judia. O Senhor também tem aleluia, caminhos a traçar para a vida dessa moça. Uma moça que agora órfã, não tem mãe, não tem pai, mas tem aqui o seu primo Mardoqueu, que o cria, que o conduz, o caminho, ensina. E aí você já vê o cuidado de Deus na vida dessa moça, porque é uma moça que não tem pai, não tem mãe, é órfã, mas o Senhor ali cuida, aleluia, da vida dela já nesse período, que é um período difícil, porque quando nós falamos, aleluia, de órfão, de não ter um pai, uma mãe, de não ter, aleluia, um vínculo de família, e já vem aqueles traumas, já vem aquelas coisas, aqueles pensamentos, como que vai ser futuramente, como que vai ser daqui para frente, porque um pai, uma mãe, na vida de uma jovem, de uma, aleluia, de uma moça, de um moço, de alguém, aleluia, é muito importante, desde criança, criando, e aí você já vê logo o Senhor atentando para a história de Radassa, aleluia, colocando Mardoqueu ali, seu primo, em seu caminho para orientá-la, guiá-la. E aí eu posso perceber que o propósito de Deus na vida de Radassa, na vida dessa jovem, dessa moça judia, ele já começa a traçar, porque o Senhor estava dizendo assim, olha, eu tenho alguém para segurar na tua mão, eu tenho alguém para te guiar, para cuidar de você, eu preparo pessoas no meio de caos. Eu já quero profetizar isso aqui, porque muitas das vezes andamos tão desconfiados da vida e falamos, Senhor, é tão desconfiante ter alguém no momento em que eu percebo que eu estou só, eu preciso de algumas orientações e talvez desconfiando de algumas coisas, mas o Senhor, Ele diz para mim, para você, eu traço perfis, eu coloco gente no caminho que segura na tua mão, que te conduz até o propósito em que eu quero fazer você chegar. Ele já começa a cuidar do começo, ele já começa a cuidar do início, porque ele já sabe o que será lá na frente. E ele está cuidando dela, criando. E aí a Bíblia vai falar que agora ela vai chegar na porta do palácio. Porque se tem uma história por trás de tudo isso, se tem alguém agora que está, aleluia, precisando de uma nova rainha, e agora tem um concurso. E aí eu fico pensando, eu falo, como o Senhor é, né? Porque havia ali um concurso e todas as virgens de todas as províncias tinham que se achegar ali na porta do palácio para participar daquele concurso. E aí, o que acontece? Esther, ela é conduzida e levada à porta do palácio. Aleluia, ainda Radassa. E aí eu li aqui, eu vi muito falando-se de identidade. E Esther, ela vai chegar como Radassa na porta do palácio. Aleluia, porque ela também vai participar desse concurso, aonde se agora vai eleger uma nova rainha. Porque você sabe muito bem da história, o rei, aleluia, não tem rainha. E os conselheiros, as pessoas, os homens, aleluia, os principais daquela época, fizeram ali uma reunião e disse, rei, você precisa escolher uma nova rainha. Não é bom o trono ficar só sem rainha. E olha que lindo, irmãos, eu pego isso para mim. Aleluia, Deus vai, aleluia, fazer com que vai haver um concurso. E aí, quem vai chegar na porta do palácio para participar do concurso?
judia, a Radassa, aleluia, a órfão, a quem talvez alguém olhou e disse, não tem mãe, não tem pai, o que vai dar aí? Aonde vai chegar? Aleluia, mas Radassa nasceu para um propósito, Radassa nasceu para um propósito, nascida para um propósito, e esse propósito se cumprirá sobre a vida dela, e eu já quero declarar para a igreja no caminho, você nasceu para um propósito, você tem um propósito, e ele se cumprirá sobre a tua vida. Ele veio aqui nessa noite, através da minha vida, para gritar para você, levanta, porque chegou a hora. Ele vai concluir o propósito sobre a tua vida. Você acredita nisso? Você já pode se alegrar aí com o seu irmão. Você pode olhar para ele e dizer, você não está aqui à toa. Você não caiu de paraquedas. Você não veio por um mero convite. Você está aqui porque ele te trouxe. Você está aqui, como já ouvi aqui em cima, você morreu para o mundo e nasceu para ele, porque esse era o propósito dele. Esse é o propósito dele. E aí a Bíblia fala que essa moça, ela chega na porta do palácio e ela vai participar desse concurso. O interessante é que quem diria que essa moça chegaria até essa posição de participar de um concurso para ser rainha. E aí Mardoqueu conduz ela até o palácio, coloca ela lá e diz assim, olha, quando você entrar, você agora se chamará Esther. E a sua identidade agora ficará para você. Você será, aleluia, em oculto para você. Você é uma judia. Só que agora lá dentro você é Esther. E quando, irmãos, Mardoqueu não pode cuidar mais dela, ela entra para o palácio, mas aí eu já vejo, olha, mais uma vez o cuidado de Deus, porque o novo assusta, as coisas novas, aleluia, assusta, dá medo, e tem gente, talvez como eu, que tem medo de encarar o novo, porque o novo assusta, o começo ninguém acredita, no começo ninguém dá nada, no começo talvez até você não acredita que vai sair alguma coisa, e talvez assustada na porta do palácio, é no susto mesmo, com medo, que ela tem que entrar para participar de um concurso, a qual ela não sabia de nada, não entendia de nada, mas aí o Senhor vai preparar alguém para pegar na mão dela e dizer, eu vou te ajudar, eu senti de ajudar você, eu senti de cuidar de você. Olha, mais uma vez o cuidado de Deus com a vida dessa moça. Agora não tem Mardoqueu dentro do palácio, mas tem um eunuco que vai olhar e dizer, eu quero cuidar de você, aleluia, eu vou te orientar, eu vou te ajudar, aleluia, porque aqui dentro vai ser uma nova história, uma nova fase. O novo assusta, o novo dá medo, mas para aqueles que querem viver o novo de Deus, que estão, aleluia, ansiosos para uma nova fase, o Senhor está dizendo, se prepara e não tenha medo, porque se eu te coloquei, eu me responsabilizo. O Senhor está gritando aqui, se eu te coloquei, eu me responsabilizo. Se foi o Senhor, Vanessa, então fica tranquilo, porque Ele se responsabiliza. Ela entra dentro do palácio e agora ela vai ter um cuidado. Só que não é só ela, porque as moças daquelas províncias, aquelas virgens, elas vão ter que ser preparadas. E o que o Senhor, Ele me guiava nessa parte, porque aqui vai haver, são 12 meses de preparação, até chegar o dia, aleluia, do concurso e de se eleger. São 12 meses, aleluia, que elas seriam preparadas, com óleos, com essências, são 12 meses, e eu falei, Senhor, como que é? O Senhor tem um propósito na vida de Esther. Esther chega na porta do palácio, e para o Senhor seria bem fácil quando ela chegasse, Vanessa, no primeiro dia ela já receber a coroa e já ser rainha, porque para o Senhor, irmão, se Ele quiser fazer agora, Ele faz. Se o de repente dEle quiser chegar agora, Ele chega na minha, na tua vida, mas vai ter momento que não vai ser de repente, não vai ser agora, porque, aleluia, agora já está pronto da parte dEle, mas você não está pronto para receber.
Eu não estou pronta para receber. Tem gente que está questionando. Senhor, o Senhor falou que está preparado. Ele já preparou. Está tudo preparado. Mas Ele vai precisar preparar você. Ele vai precisar passar você pelo tratamento para receber. Porque se já pega de vez, não dá valor. Se já pega de vez, não vai saber fazer. Deus está dizendo, eu estou te preparando. Eu estou te preparando. Nesse preparamento, nesse momento de preparação, está tudo já preparado para você. E era isso. Ele poderia, pastor Jerry, já dizer assim, olha, já logo dei a coroa porque seria ela, não é? Seria ela a rainha, seria dela a cadeira, seria dela a coroa. Já estava traçado para Radassa, para Esté, aquela coroa, aquela ocupação de rainha já era dela. Ela não sabia, mas já era dela. Sabe por que Deus não te revela agora? Porque se Ele te revela agora, se Ele te mostra agora, você nem sabe para onde vai, você fica perdido. Ele não vai te mostrar. Ele não vai te falar agora. Ele só vai mandar você ir. Ele só vai mandar você entrar. Ele vai aleluia, mandar você se encorajar e passar pelo preparamento. Porque quando chegar o dia, aleluia, que Ele colocará sobre as tuas mãos, Ele mesmo fará. Aleluia, está nas mãos dEle, está com Ele isso, não é com você. Ele poderia sim, já logo elegê-la. Mas Ele disse assim, não, eu vou deixar ela passar por este tempo, por este momento de preparação. Assim como aquelas outras moças passaram por aquele tratamento, Esté também passa pelo tratamento. Assim como aquelas moças ficam 12 meses se preparando para chegar no dia do aleluia, de ser elegida, Esté também está passando. E sabe o que eu entendo com isso? Era o Senhor dizendo para ela, nesse tratamento, nesse momento de tratamento, eu vou curar os seus traumas, eu vou curar as tuas dores, eu te curo para você curar, porque ninguém consegue curar ninguém ferida, ninguém consegue fazer nada ferida. Deus está dizendo para você e para mim, eu preciso tratar com o teu caráter, eu preciso cuidar de você, eu preciso transformar você, porque para receber o novo, não se derrama vinho novo em odres velhos. Para receber o novo, tem que estar nova, está curada, tem que estar restaurada. Vai recebendo aí, igreja, porque Deus está dizendo, eu preciso te tratar, eu preciso te curar, eu preciso tratar isso de você. Tem algumas coisinhas em mim, você que precisa ser curado, tratado e moldado. Eu vou falar, gente, a gente não quer isso. A gente não quer muitas das vezes. Mas o Senhor diz que é necessário Ele tratar comigo e com você. Porque quem nos conhece é Deus. Quem sabe, irmãos, aleluia, quem somos, aleluia, é Deus. Deus conhecia essa moça. Deus sabia o perfil dela. Deus sabia tudo. E aí Deus diz assim, olha, você vai passar por esse momento, aleluia, de preparação. E nesse momento de preparação eu vejo o Senhor preparando, cuidando, restaurando, aleluia, guiando. E aí a Bíblia diz que chega o dia. Chegou o momento, chegou a hora, aleluia, o rei chama todas elas, todas estão ali, aleluia, se apresentando, adornadas, bonitas, todas virgens, todas formosas, esperando, aleluia, o momento do rei escolher, porque ali só iria, aleluia, ser escolhida uma. E a Bíblia diz que quando chegou o dia, quando aquele homem, quando aquele rei olhou, Vanessa, para Esther, a Bíblia diz que ele o amou mais que todas as outras. Ele olhou para ela e disse, é essa. Ele olhou para ela e falou, é esta daqui que eu escolho. Ele disse, é ela que vai receber a coroa, é ela que vai receber as vestes real. Aleluia, é ela quem vai ocupar o lugar de rainha. É ela, é Esté. Esté foi escolhida. Você pode dar um glória a Deus? Esté foi escolhida. Esté agora é rainha. Olha a órfã. Olha onde a órfã chegou.
Olha onde Radassa chegou. Radassa chegou dentro do palácio e ocupou um lugar de rainha. Ela recebe a coroa, as vestes real, Simone, é trocada as suas vestes e ela é sentada no trono. Ela é, aleluia, colocada para ocupar, aleluia, o lugar de Vasti. Agora o trono tem alguém, agora o trono tem uma rainha. Mas eu não vim pregar isso. Eu não vim falar disso. A gente poderia terminar aqui, não é, pastor Jerry, como aquelas histórias lindas, né? Como aqueles final feliz. Opa, Esther rainha, beleza. Opa, órfão, não tinha nada. Agora é uma rainha, maravilha. Mas eu vim pregar para mim e para você que ocupar um espaço, um lugar, uma cadeira, uma coroa, não quer dizer que acabou, que parou por aí. Porque Deus não chamou ninguém para ficar ocupando cadeira. Deus não chamou ninguém para ficar sentada apreciando o palácio. Deus não chamou ninguém para ficar com coroa na cabeça, dizendo com o nariz empinado: eu sou rainha, eu posso. Não. Deus chamou alguém com essa ocupação para dizer: te coloquei aí para um propósito. Te coloquei aí para um propósito. Levanta, porque não é só ser rainha. Levanta, você é judia, é povo meu, você é escolhida. Levanta. Quem está entendendo aqui o que o Senhor está falando? Não estou falando só para a rainha. Eu disse que eu não estou pregando para só Esther. Eu estou falando com homens, mulheres de Deus. Seria maravilhoso a gente só sentar, receber um cargo, uma coroa e dizer: opa, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Não é isso. Quando o Senhor levou aquela moça para o palácio e fez com que ela fosse rainha, Ele já tinha traçado um perfil para ela. Tu serás rainha, mas também será aquela que lutará pelo teu povo. Aleluia, que é através das tuas mãos que eu quero dar livramento. É através de você que eu quero mostrar algumas coisas. É através de você, porque você está dentro do palácio. Você tem livre acesso. Você está mais perto do rei, fica mais fácil para quem está perto, quem tem livre acesso. Hoje Deus está dizendo para você: te coloquei aqui dentro, te dei um banho de misericórdia. Quem era eu e você? Mas não foi para ficar parada, braço cruzado, como eu talvez já ouvi aqui. O que será que eu faço? O que eu vou fazer? Qual é a minha ocupação? Ele vai te mostrar para você qual é a tua ocupação. Ele vai ter, porque ele vai ter que chacoalhar o palácio. Ele vai ter que mandar um chacoalhão dentro do palácio. Porque, meu irmão, tem hora que Deus tem que rasgar comigo e com você. Ele vai mandar um chacoalhão dentro do palácio, dizendo: Esther, para de comer uva, para de ficar sentada com as moças, só apreciando o palácio, Esther. Você não foi chamada para isso. Você não foi chamada para isso, Esther. Sabe por quê? Porque enquanto Esther está dentro do palácio tem alguém que está armando contra o povo. É no mesmo palácio que Esther está, que tem alguém que está andando, descendo e subindo e está tramando contra o povo de Deus. Lá fora o povo está chorando, tem morte, tem choro. Mardoqueu rasga suas roupas, se veste de saco de cinza, vai para a porta do palácio e começa a falar: ei, chama Esther, eu preciso falar com ela. Esther não entende. Ela manda o eunuco mandar roupa para ele. Mardoqueu não quer roupa. Mardoqueu não quer roupa. Ela fala: vai lá. Ele está lá, manda roupa. Não é roupa, Esther. Roupa não é, Esther. Você sabe por que eu estou assim? Você é judia, você entende, irmãos. Vou falar a verdade. Ou não sei o que a gente se faz, mas tem hora que o Senhor ele tem que falar conosco. Ele tem que, pastor, começar a ter um tete a tete comigo e com você, porque o Senhor ele quer deixar claro
aleluia, para mim, para você, que não seria fácil, ou falou que seria. Ele falou que não seria fácil, mas eu já ouvi aqui falando que nós somos povo, somos sacerdotes, e nós temos uma chamada dentro de nós. Nós temos aquele negócio de você saber que você, aleluia, talvez você fala, não consigo, não posso. O Senhor diz, é assim que eu quero, porque quando você, aleluia, olhar e dizer que é fraco, Ele diz, eu te fortaleço na sua fraqueza. Ainda bem que você se acha fraco, porque Ele fortalece você. Ele é mais forte que eu e você, mas Ele tem que olhar para mim, para você hoje e dizer, para com esse negócio de não sei, não consigo, não posso. Não, Ele não dá essa condição hoje para mim, para você. Ele dá a condição para você de dizer, mesmo que você não sabe, Ele te ensina. Mesmo que você não pode, Ele vai por você. Mesmo que você não é capacitado, Ele te capacita. Ele te capacita. Ele te capacita. E aí o versículo que nós lemos vai ser interessante, porque a Esther, irmãos, ela está sentada, já estou encaminhando para o final. Ela está sentada lá dentro do palácio. Ela está feliz, porque ela foi chamada agora como rainha, foi elegida. Ela está bem, Vanessa. Está tudo ótimo. Para ela está tudo bem. Mas para o seu povo não está. O seu povo está padecendo. E aí a Bíblia diz que Mardoqueu vai lá na porta do palácio chamar a atenção dela. E na segunda vez que ele manda a resposta, ele manda bem claro, dizendo para ela que se ela não reagisse, em outras palavras, se ela não se posicionasse dentro do palácio como ela tinha que se posicionar, socorro, olha que Deus lindo, e livramento viria, porque Ele não deixaria o povo dele padecer, porque Ele sabia que o povo dele, aleluia, era povo dele, independente se ela quisesse fazer ou não. E aí tem gente que fica, se eu não fazer, Deus pega outro, põe aqui no meu lugar e faz. Ele não dá essa condição. Quem Ele pegar lá fora, Ele não coloca no seu lugar. Ele te pega na esquina, te amassa, te quebra e faz você fazer. Faz você fazer. Não adianta, meu irmão. A gente vai em encontros e às vezes fala, ai, se a irmã não quiser fazer, vem outra e faz. Não é assim. É assim, pastor Jerry? Mesmo que vem outra e Deus salva, coloca aqui para fazer, mas o teu lugarzinho não vai ser ocupado não, porque se Ele já pagou o preço, se o sangue já foi derramado, se você já levantou a mão, já faz parte do exército, aleluia, Ele diz, então você pega as suas armas, se revista, porque você está em guerra. Olha para o teu irmão com autoridade e diz, você está em guerra. Se você não sabe, até culto é guerra, filha. Você está em guerra, porque enquanto você está aqui, Satanás está trabalhando lá, mas o melhor ainda, que enquanto você está aqui, Satanás está trabalhando, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, está gritando e dizendo, nele ninguém toca, nela ninguém toca, na família dela ninguém toca. E aí não dá mais isso, não dá tempo mais para isso, para ficar falando que vai vir aqui alguém no seu lugar e vai fazer, não. Porque Deus não deu essa condição para Esther. Deus só gritou dizendo para ela, eu livro, socorro vem, mas ela não escapa. A casa do pai dela não escapa. Ou ela se esqueceu que ela é judia, ou ela se esqueceu que ela é judia, ou ela levanta, vai orar, vai jejuar, vai fazer alguma coisa, ou eu, aleluia, darei livramento ao povo, mas ela não escapará. Irmão, eu falo assim, ó, não gosto de falar isso, não estou pregando aqui cajado, não. Eu não gosto disso, mas olha, depois dessa, não é, pastor Gé? Depois dessa palavra, você deve ter falado, o quê? O quê? Diga para ele que eu já entendi tudo. Porque, irmão, nós entendemos, nós sabe quando Deus está falando conosco, nós sabe, não precisa, aleluia, Deus não trabalha debaixo de ameaça, viu? Deus não fica colocando condições, olha,
Se você não fizer, Deus nem faz isso. Deus, Ele só deixa. Ele só deixa até onde você vai. Aleluia, porque Ele mesmo trata de puxar. Ele mesmo trata de trazer. Aleluia, Ele mesmo trata de te alinhar a teu propósito. Eu estava sentada ali, o Senhor disse, eu estou alinhando algumas pessoas ao meu propósito. Não é pastor, não é a missionária. Quem está alinhando você, quem está traçando você ao propósito, é Ele. Eu não sei qual é o período, o estágio que você está, se é no começo, se é no meio, é no final. Mas uma coisa eu posso te gritar e dizer, Ele está te alinhando, Ele está te trazendo, te moldando e te colocando no centro da vontade dEle. E aí ela vai olhar e vai dizer assim, nossa, eu já entendi tudo. Irmão, olha para o teu irmão assim, fala assim, ó, fica tão fácil. No jantar, né? Fala de novo, fica tão fácil. Quando a gente fala que a gente entendeu. Porque a gente não quer reconhecer isso. Não quer. A gente quer que sempre alguém, confirmação. Deixa Deus falar mais um pouquinho. Deixa Deus, eu vou esperar mais algumas coisas aí. Vou ver. Não, pelo amor de Deus, irmão. Não espera mais nada. Não vê mais nada. A hora é agora, é o momento. É a hora que Deus estava dizendo para ela, ei, eu não estou te dando condição, eu estou te orientando e te falando. Levanta dentro desse palácio e vai fazer o meu propósito. Levanta dentro desse palácio, reaja aí dentro, irmãs. Olha isso aqui, aprenda com Esther. Esther levantou um círculo de oração dentro do palácio. Esther levantou um círculo de oração dentro do palácio. As moças, as criadas que estavam ao seu redor, vai começar a aprender a orar e jejuar com ela. Esther disse, não tem bolo da tarde, não tem uva, não tem morango, não tem chá da noite. É oração e jejum. Reunião de mulheres não será mais comum, porque ela vai ter um bolo no final, mas primeiro vai ser oração e jejum. Vamos se reunir em um só propósito. Porque é isso que o Senhor quer nessa noite. Unidas, unidos em um só propósito. Vanessa, ela disse assim, olha, eu já sei o que é. Diga para Mardoqueu se posicionar lá fora. Diga para ele orar e jejuar lá fora. Porque eu e as minhas criadas oraremos e jejuaremos. Por 3 dias e 3 noites. E ainda ela colocou data. Propósito. É aquelas irmãs do manto que diz assim, olha, a partir de hoje, chega aqui, Dani, vem aqui, meninas, é hoje, 3 dias, aleluia, pega o zap, faz um grupo, não coma, não beba, reunião, jejum, oração, consagração, grupo de varão. Ó, meu irmão, acho que nós estamos falando muito de futebol, estamos falando de política, deixa esse negocinho pra lá, pastor, vem aqui, faz um grupo, vamos orar, meus irmãos, vamos jejuar, meus irmãos, porque o Senhor quer revelar, o Senhor quer fazer, o Senhor quer mostrar, o Senhor quer agir, o Senhor quer livrar. Ele está dizendo aqui nessa noite, eu quero me revelar àqueles que se achegam a mim. Ou você está achando que é de qualquer jeito? Porque ela sabia como que fazia. Olha como é lindo. Ela já disse, eu sei o que fazer. Ela já sabia, porque ela foi orientada, criada, ela sabe o que é que tem que fazer. Ela sabia que quando o povo estava em perigo, não era armas, aleluia, da terra. Ela sabia que quando o povo estava em perigo, por mais que tivessem armas, por mais que tivessem flechas, ela sabia que a única saída seria entregar nas mãos do Senhor e colocar Ele na frente de tudo. Colocar Ele na frente de tudo. E Esther diz assim, então eu vou fazer. Esther não vai sem primeiro se preparar. Esther não vai sem primeiro orar. Esther não vai sem primeiro jejuar. O importante disso é, sabemos, irmãos, que quando nós formos até diante do Senhor, estamos preparados, aleluia, se preparar para chegar diante dEle. Senhor, sou pó, sou cinza, sou pecadora, mas eu estou aqui preparada. Irmão, depois de orar e jejuar, a mulher disse, até morrer,
seria lucro para ela. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Como que a pessoa diz, se morrer, morri? Quer dizer que agora se ela morrer, não valia mais nada. Se eu morrer, morri. Sabe que tem gente que tem essa frase, né? Eu morro, mas não tento. Não, filha. Eu prefiro tentar. E se eu morrer, pelo menos eu tentei. Não é assim? Esther vai dizer assim, pastor, se eu morrer, morri. Porque ela sabia. Naquele período que ela estava, que ela tinha sido escolhida, ela não tinha sido chamada até diante do rei. O rei escolheu ela e pronto. Irmãos, eu fico imaginando, por que o rei esqueceu dela? Se ele escolheu ela como rainha, ela linda, ela bela, e daqui a pouco o rei esquece dela. O rei não tinha chamado ela. Fazia 30 dias que Esther não tinha sido chamada. Aleluia, ela está meio que esquecida. Sim, porque, aleluia, ela tinha que ser chamada. Não poderia ir, tá? Ela que tinha que ser chamada. E aí ela diz assim, olha, o negócio é o seguinte, vamos orar, vamos jejuar. E isso é interessante por quê? Porque quem estava armando contra o povo estava ali dentro do palácio. E sabe o que Deus estava querendo dizer? Eu quero me revelar a você dentro do palácio. Porque eu preciso mostrar para você como é que você vai agir. Como é que você vai fazer? Como é que você vai ter? Irmãos, a gente tem que saber isso. Até isso nós temos que saber, porque muitas das vezes nós queremos entrar em guerras que não são nossas. Queremos entrar em territórios aonde não estamos preparados. E o que acontece? Acabamos sendo atingidos, derrubados, enfraquecidos. E aí daqui a pouco o pastor está orando e dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? E o irmão não consegue porque ele pegou guerra que não era para ele. Ou até eu mesmo possa fazer isso. Então nós temos que ter essa sabedoria. Esther está dizendo, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso fazer alguma coisa para o meu povo, mas antes eu preciso ir ter primeiro com o meu Deus. Porque se, aleluia, eu for ter com o rei da terra, primeiro eu tenho que ter com o rei dos céus. Primeiro, até antes de eu ir à porta, eu preciso orar e me preparar e dizer, Senhor, se for para mim, ela vai se abrir. Se for para ser meu, vai chegar. O Senhor está dizendo para alguém aqui, não se preocupa, só se preocupa em se colocar diante de mim. Porque o que é seu, o diabo não toma. O que é seu, ele não tem poder de fechar, porque se é Deus quem fecha, ele abre. Mas o Senhor está dizendo aqui para você, se prepara, se posiciona, se coloca na minha presença. Esther se preparou, Esther se colocou diante do Senhor. Forças a gente não tem, irmãos. Eu vou falar uma coisa que é verdade. Se a gente falar que a gente quer orar, consegue orar todo o tempo? Não consegue. Pega para orar, sono, cansaço, o filho vem gritando, alguém chama, você quer ter um momento de oração, quer fechar a porta, não consegue. Sabe por quê? O pastor acabou de falar, é oração, é guerra. Ele sabe que quando você se posiciona em orar, quando você ali tira um período em que você sai de zap, sai de tudo e você se posiciona para o Senhor começa ali te revestir, começa a te revelar, começa a te fortalecer. Meu irmão, daqui a pouco você queria orar 1 minuto e quando você vai ver, você já está 2, 3, 4, 5. E isso, irmãos, o inimigo da nossa vida não quer. Ele quer que a gente cada vez regrite. E eu vou falar uma coisa. A gente aqui é muito maduro para entender isso. Eu venho de um tempo em que às vezes, irmão, eu vou ser sincero, pessoas não consagram mais para pregar, não oram mais para pregar, não buscam mais a presença de Deus, não querem mais, é só chegar lá e faz ali, né, um circo, aquelas coisas e pronto. Não, irmãos, tem que ter uma preparação. Não é assim? Esther vai entender que ela tem que se preparar. É por isso que ela tira esse período de 3 dias. Antes de ir ter com o rei, Esther vai ter com Deus. Diga para o teu irmão, antes de você fazer alguma coisa, de você tomar alguma atitude, vai ter com Deus. Diga para ele, já teve com Deus? Já perguntou para Deus? Já orou a Deus? Já se posicionou primeiro? Aleluia, porque quando nós se posicionamos, irmãos, é fácil. Tudo fica mais fácil. E aí a Bíblia diz que ela ora, ela jejua e ela fala, se eu for, foi até onde Deus mandou eu ir, então eu vou parar. Se eu for, eu vou. E se eu tiver que morrer, eu morro.
Irmãos, e eu falei, nossa, que ousadia dessa moça. Porque ela sabia que se ela fosse ter com o rei, ir lá falar com ele, ela ia morrer. Porque ela não poderia ir sem ser chamada. Então, quando ela fala essa palavra, eu vou. E se tiver que morrer, morri. É alguém que já tem a certeza em quem crê, em quem busca. É alguém que já tem a certeza que o céu já assinou. É alguém que tem a certeza que está no caminho certo. É alguém que tem a certeza que está no propósito dele. É alguém que tem a certeza que dizer, ei Senhor, se tiver que ser rejeitada, eu serei rejeitada. Mas eu prefiro primeiro ir ter com o Senhor, contato com o Senhor, vida com o Senhor. E aí é isso que ela faz. E você sabe muito bem da história. Depois dessas palavras, morri. Aleluia, o céu disse, não vai ter morte, Esther. Aleluia, ninguém vai morrer. Eu não te coloquei dentro de um palácio. Eu não te coloquei dentro desse propósito para morrer. Você nasceu para um propósito e ele será cumprido. E é através, levanta a sua mão para me encerrar nessa noite. E é através das tuas mãos, é através da tua vida, Radassa, Esther, que eu quero me revelar, me manifestar. Será através de você que eu darei a instrução, a orientação. Ele está descendo aqui hoje e falando para você, vem para mim, porque eu me revelarei a você. Se chega até a mim, porque eu vou te instruir, eu te darei estratégia, eu te darei estratégia, eu te darei estratégia, eu te darei estratégia, colocarei diante de você o que é que você for ter que fazer, não será em vão, porque o Senhor me trouxe aqui com essa palavra, te chamei, não foi por um acaso, eu te coloquei aqui dentro para um propósito, para um propósito. Será que você está entendendo? Será que você está entendendo? Eu vou terminar. Será que você entendeu? Que a tua família precisa de você. Ou muitas das vezes a gente está tão desorientado e alguém está dizendo, se eu fosse você, eu largaria. Irmãos, para com isso, porque muitas das vezes as pessoas falam, se eu fosse você, te colocando no seu lugar, mas você não é a pessoa. O que Deus tem com aquela pessoa não tem com você. Se eu fosse você, eu largaria. Aí o Senhor está dizendo, se eu fosse você, eu me entregaria, me posicionaria, me colocaria diante da presença dEle, porque Ele vai te mostrar o que é que você tem que fazer. E você poderia dizer assim, não, eu não vou fazer nada. Já estou como rainha e eu quero ficar como rainha. Ser rainha é mais fácil, somente sentar aqui, mas está dentro dela gritando, não é assim, não é assim, não é assim, não é do seu jeito. O Senhor está insistindo com alguém aqui dizendo, não é do seu jeito, não é assim, não é por força, não é por violência, não vai ser como você quer. Só se você se posicionar, só de você se colocar, oh meu irmão, eu não estou falando que você não está se colocando, entenda, isso serve para mim, serve para você, antes de qualquer atitude, antes de tomar qualquer decisão, se coloca diante dele, pelo amor de Deus. Porque ele está gritando para alguém aqui, dizendo, quando você se chegar a mim, eu vou me revelar a você. Eu olhava, pastor Jerry, para esse telão, eu estava sentada ali, eu olhava e eu via saindo bolas de fogo. E tinha hora que eu olhava e falava, Senhor, é algum efeito? É alguma coisa? O Senhor dizia, este é o sinal da minha presença. Ah, meu irmão, presença de Deus, não precisa você sair pulando com a cadeira, gritando. Presença de Deus aqui é quando você estiver diante de uma adversidade, você não baixar a guarda, levanta a cabeça, pega as suas armas, porque o Senhor quer te revestir nessa noite. E essas bolas de fogo
oração, elas vinham até sobre vocês. E o Senhor dizia: é a minha presença que está sobre esta casa de oração. É a minha presença. Por que você não parou ainda? Por que você não desistiu ainda? Por que alguém orou e disse: porque ela não parou? Porque ela não desistiu? É porque o Senhor está com você. É porque o Senhor está te segurando aqui e te conduzindo para o propósito que será cumprido sobre a tua vida. Amém? Quantos recebem essa palavra? Coloca a mão no seu coração. Você recebe essa palavra? Então você vai colocar a mão no seu coração. E você vai fechar os olhos comigo. Aleluia. Sabe por quê? Porque você ouviu. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bartimeu não via, mas ele ouvia. Bartimeu não via, mas ele ouvia. Muitas das vezes você pode não estar vendo, mas você está ouvindo. Você ouviu a palavra, não ouviu? Então, com a mão no seu coração, com os olhos fechados, eu entrego ao Senhor essa palavra. Soberano Deus amado, Pai. Senhor, aqui estão os teus filhos, as suas filhas, Pai. Nessa conferência de mulheres, Senhor, nesse último dia, Pai. Senhor, de conferência. Meu Deus, nós queremos aqui entregar nas tuas mãos, Pai. Senhor, foi lançada a palavra, foi colocada a palavra diante deles, diante de nós, a tua palavra foi ministrada, e que possamos guardar na tábua do nosso coração, e que possamos ter uma semana, uma segunda-feira, Senhor, ou até mesmo hoje, chegamos em nossa casa e colocamos em prática aquilo que o Senhor gritou hoje, nesta casa de oração, no caminho, a igreja no caminho, que o Senhor tem um propósito para aqueles que se achegam diante de ti. E eu agradeço a minha oportunidade. Dê uma salva de palmas para Jesus.